Bom dia, aqui é o professor Ari com mais uma aula de Química e hoje o nosso tópico é energia de ligação. Mas como que a gente imagina a energia de ligação? Bom, vocês sabem que a gente está falando sobre termoquímica, nós estamos fazendo cálculos onde uma reação vai liberar energia ou vai absorver energia. Mas se eu for ver isso em termos de átomos, para eu ligar átomos ou eu separar átomos, eu preciso de uma certa quantidade de energia. E essa quantidade de energia se chama energia de ligação. Então é a energia que eu vou utilizar para poder separar a união de dois átomos ou para unir dois ou mais átomos, certo? Então olha só, numa reação química, como que funciona? Então aqui eu tenho, olha só, o gás hidrogênio e aqui eu tenho o gás do cloro, fazendo uma reação onde eu tenho uma formação de duas moléculas de ácido clorídrico. Certo? Qual será o ΔH dessa reação? Vocês sabem que se a gente fosse utilizar pelo método antigo, toda substância simples tem zero, não é isso? De energia, não é isso? Lembra? Toda substância simples, não é isso? Possui zero, não é mesmo? E aí como é que eu saberia achar o valor do ΔH de formação do ácido clorídrico? Seria praticamente impossível, não é mesmo? Mas se eu for utilizar a energia de ligação, eu sei que existe uma quantidade de energia mínima para poder unir ou romper uma ligação. Então, uma ligação π, uma ligação sigma entre dois hidrogênios tem uma energia de ligação equivalente a 476. Uma ligação sigma entre dois cloros tem uma energia de ligação de 242. E uma ligação entre hidrogênio e cloro tem um valor de 431 kJ por mol. Mas como que eu vou imaginar? Como que eu vou saber o ΔH dessa reação? Então eu preciso saber duas coisas. Primeiro, a primeira etapa eu tenho que imaginar as quebras. Por quê? Eu tenho o gás hidrogênio, que eu tenho que quebrar os dois átomos de hidrogênio, né? Separar os dois átomos de hidrogênio, e os dois átomos de cloro que eu também preciso quebrar. Então eu preciso fazer o quê? Fornecer energia de 436 kJ para o hidrogênio e fornecer 242 joules para o cloro. A hora que você forneceu, essas ligações se quebram e os quatro átomos ficam livres. Certo? Então significa que se eu tenho que fornecer, os elementos absorvem a energia para poder quebrar as ligações. Então significa que eu preciso fornecer 436 para o hidrogênio mais 242 para o cloro, num total de 678 kJ para que se quebrem todas as ligações dos reagentes. Certo? O que significa? Significa que, como eles absorveram essa energia, vai ser positivo, lembra? Endo para dentro, não é isso? Exo para fora. Então, como eles absorveram, a energia aumentou. Se aumentou, é lógico que o valor vai ser positivo. Então, como que a gente vai lembrar isso? É só pensar. Toda vez que a gente quer quebrar uma molécula, é bom. Por que quebrar é bom? Porque o valor sempre vai ser positivo. Então, lembrem-se, quebra ocorre nos reagentes, quebrou é bom, quebrou é positivo. Então, o valor que eu vou obter no reagente vai ser sempre positivo. Tá certo? Bom, aí tem a segunda etapa, aonde aquelas ligações vão se unir, ou seja, o hidrogênio se une ao cloro e o outro hidrogênio se une ao outro cloro. Mas para ele se unir, o que tem que acontecer? Parte da energia que foi absorvida tem que ser liberada. Certo? Então, por quê? Porque os átomos estão com muita energia. Se eles estão com muita energia, eles não vão conseguir se grudar. Então, eles precisam perder energia para eles conseguirem ter uma certa atração e eles se unirem de novo. E aí, o que aconteceu? A energia que foi fornecida, parte dela teve que ser liberada, por exemplo, para que o hidrogênio se ligasse ao cloro, teve que ser liberada 431 kJ. Para o outro hidrogênio ter se ligado ao cloro, também tiveram que ser liberadas 341 kJ. E como é liberada, perdeu. Perdeu é negativo. Então, portanto, quando você junta os átomos, a gente pode imaginar que é ruim. Se é ruim, é negativo.
Então é por isso que na hora de unir os átomos para formar a molécula, a gente tem um valor negativo. Por isso que a energia liberada vai ser sempre negativa. Então no caso aqui deu 832 kJ negativos. Certo? Então isso tem que ficar bem claro para que vocês não tenham problema na hora da resolução. E aí o que acontece? Se eu for unir as duas etapas, o que aconteceu? Eu preciso de 678 kJ para quebrar, certo? E eu preciso liberar 862 kJ para que se unam, certo? Mas então como é que eu vou fazer esse cálculo? Como é que eu sei qual que vai ser o meu ΔH? É simples, é só somar as duas partes. Você soma a quebra mais a parte da formação. A parte da quebra é a parte dos reagentes e a parte da formação é a parte dos produtos. Então o que você vai fazer? Você vai fazer uma soma entre os produtos e os reagentes. Então você vai somar os dois. Somou os dois, deu negativo? É exotérmico. Somou os dois, é positivo, é endotérmico. Certo? Então aí é uma nova maneira da gente poder fazer o cálculo e descobrir como que é o ΔH de uma reação. Certo? E se eu for olhar no gráfico, olha só o que eu tenho. Eu tenho aqui ó, a primeira parte, não é mesmo? Onde eu tinha aqui ó, gás hidrogênio e gás do cloro, certo? O que aconteceu? Né? Se você for ver a grosso modo, de produto, de reagente virou produto, não é isso? Então eu teria só essa variaçãozinha aqui. Mas na realidade teve uma etapa intermediária onde eles ficaram separados, olha aqui, ó, ocorreu a quebra. Então nessa quebra eu tive o quê? 678 kJ absorvidos. E depois a união, onde teve a liberação de 862 kJ. Então ocorreu uma etapa intermediária onde eles ficaram átomos livres, certo? Lógico, no nosso diagrama de entalpia, a gente só usava esse lado aqui, ó. H2 mais Cl2, resultando em 2HCl, certo? Que é exatamente a mesma coisa que ocorre aqui. Só que aqui a gente admite a etapa intermediária, onde a gente teve o quê? A liberação dos 4 átomos ficando livres, certo? É desse jeito, tá? Bom, vamos fazer um exercíciozinho para ver se a gente entendeu? Então, primeira coisa, vamos começar com moléculas apenas, não só com reações químicas, e sim como moléculas. Então, aqui eu tenho uma tabela. Uma coisa que a gente não pode esquecer. Como ninguém é obrigado a saber de cor a energia de ligação, sempre vai ter uma tabelinha com esses valores, né? Então, não se preocupe. Então, eu tenho aqui ó, uma ligação carbono-hidrogênio, que precisa de uma energia de 413 kJ por mol, e uma ligação carbono-carbono que precisa de 348 kJ por mol. O que a gente percebe aqui? Aqui a gente percebe que nós temos um carbono ligado com 4 hidrogênios. Vocês concordam então que você vai ter só ligação C e H? Então vai ter CH, CH, CH e CH. Quantas CH você tem? Você tem 4CH. Então é só você pegar o 413 e multiplicar por 4. Certo? Se é energia para separar, lembra, quebrar é bom, então o valor vai ser positivo. Certo? Aqui no caso da B, eu tenho o quê? CH, 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 CH. Tenho 6 CH. Então eu vou pegar o 413 e vou fazer vezes 6. E eu tenho também uma C com C. Então C com C é 348. Então eu vou fazer o quê? 6 vezes 413 mais 348. Olha aí, ó. Olha como é que fica. Tá vendo, ó? No primeiro é só você pegar e multiplicar por 4 as ligações C com H. E na letra B, você precisa de 6 ligações C com H, ou seja, 6 vezes 413, mais 1 vezes 348. Somou os dois, deu quanto? 2.826 kJ. É desse jeito que funciona. É simples assim. Não tem segredo nenhum, gente. Tá? Então, não dá para se preocupar com isso, porque é só você fazer as continhas do jeito que está na tabelinha e ver a quantidade de ligações que acontecem. Não tem como sofrer. Tá? Aqui nós temos alguns exemplos também. Olha só. Aqui nós temos cloro com cloro, 242.
carbono com hidrogênio 413 e carbono com cloro 328. Como que a gente faz? Então, olha só, aqui está pedindo o ΔH nos processos, não é isso? Então, eu tenho cloro com cloro, que eu vou juntar, não vou juntar, porque agora os dois vão virar um só, não vão? Então, se eu for juntar, se eu for unir, vai ser o quê? Ruim, né? Então, vai ser negativo, não é mesmo? Então, o que acontece? Ligação de cloro com cloro é 242, que vai ser negativo. Aqui, esse aqui é igualzinho que a gente fez na aula passada, no slide anterior. Carbono com 4 hidrogênios, não é isso? Só que como agora eu vou unir, o valor que anteriormente tinha me dado 1652 positivo, agora vai ficar o quê? Negativo, porque eu vou unir. E aqui é a mesma coisa, só que aqui é o contrário. Aqui, ó, eu vou separar, tá vendo aqui, ó? Então eu tenho H, carbono e cloro. Então o que eu vou fazer? Uma ligação C com H é 413. E uma ligação C com Cl é 328. Então, o que acontece? Como essas duas substâncias aqui estão se ligando, estão se quebrando, então, obviamente, o nosso resultado vai ser positivo. E aí é só fazer as continhas. Olha lá. A letra A deu negativo. Por quê? Porque eu uni. A letra B também deu negativo, porque eu uni, e a letra C deu positivo, porque eu separei, eu quebrei as ligações, tá certo? Então vocês podem ver que não tem nenhum segredo, é só seguir o nosso raciocínio. Quebrar é bom, juntar é ruim, tá certo? Desse jeito. E aí a gente não tem como errar, tá? Aqui agora a gente tem um exemplo do processo todo, que é para fazer como o exemplo que eu dei nos primeiros slides, não é isso? Então você tem o que? Hidrogênio, que é H2, 436. Aqui agora a gente tem o flúor, que é 155. E a gente tem HF, que é 567. Só que eu tenho 2 HF, não é isso? Então o que acontece? Desse lado aqui, vai quebrar e desse lado aqui vai unir, não é isso? Então o que eu vou fazer? Esse lado aqui, que é 436, mais 155, somei os dois, certo? Quebrou, é bom, então vai ser positivo. E desse lado aqui, 2 vezes 556. Como eu juntei, o que vai acontecer aqui? Juntou é ruim, vai ser negativo. Não é isso? Então o que eu vou fazer? Somar os dois, somei os dois lados, o que aconteceu? Tive o meu ΔH. Olha só, aqui ó, tá vendo aqui ó? Eu tenho esse valor aqui que vai ser positivo, esse valor aqui que vai ser negativo, somei os dois, certo? Como o valor negativo é superior, o meu valor do ΔH vai ser negativo, tá? Entendido? Então eu espero que tenha sido útil e amanhã a gente tira mais dúvidas, tá certo? Até!